A Bíblia Etíope é a mais antiga e completa da Terra. Ela foi escrita em Ge'ez, que é uma antiga língua morta da Etiópia, quase 800 anos mais velha do que a King James, que você está vendo agora. E ela contém 88 livros no total, contra os 66 da Bíblia protestante tradicional. Ela é toda ilustrada, e vale lembrar também que a Etiópia é o segundo país com mais ortodoxos no mundo, atrás apenas da Rússia, segundo este censo de 2010. A tradição da Igreja Ortodoxa Copta da Etiópia afirma que quem iniciou o cristianismo na Etiópia foi o apóstolo Marcos, o evangelista, que teria levado o evangelho primeiramente para Alexandria, no Egito, e depois tendo este chegado até a Etiópia, que é um dos poucos países daquela região da África que não se converteu majoritariamente ao islamismo, sendo, portanto, sua população de maioria cristã ortodoxa. Essa pintura de Gentile Bellini, do início do século XVI, retrata o apóstolo Marcos pregando o evangelho em Alexandria, de onde, a partir do ano 42, o evangelho teria chegado até a Etiópia. E essa antiga Bíblia ilustrada que estamos vendo é guardada pela Igreja Ortodoxa Etíope e faz parte de uma tradição milenar desta igreja. O país sofreu muitas invasões e o monastério onde ela se encontra foi parcialmente destruído por um incêndio em 1930, mas a Bíblia foi preservada do fogo. Essa é considerada a Bíblia mais antiga do mundo, contendo o Novo Testamento, e ela data do século IV e do século V. O Cristo do Abismo é uma estátua de bronze de Jesus submersa desde 1954 no fundo da Baía de San Frutuoso, na Itália. Ela está a 15 metros de profundidade atualmente. A ideia da estátua nasceu de Dúlio Marcante, que após a morte de Dario Gonzatti durante um mergulho em 1950, levou-o a instalar uma estátua de Cristo no fundo do mar. A estátua ficou batizada como o Cristo do Abismo. Para fazer a estátua, foram fundidas medalhas, elementos navais, incluindo as hélices doadas pela Marinha dos Estados Unidos, e sinos. Após a morte de Marcante, uma placa foi colocada em sua homenagem. Em 2003, ela foi restaurada para proteger da corrosão e dos crustáceos, e especialmente para substituir uma mão que tinha sido quebrada por uma âncora. Ela tem 2,5 metros de altura e mostra Cristo com as mãos erguidas para a superfície, abençoando os caminhos da terra até ao céu. Os faraós negros do Sudão. Poucos sabem, mas houve um período onde os faraós governaram o Egito a partir do Sudão, que era a antiga Núbia. O sítio arqueológico Musarawat es-Sufra é o maior complexo de templos que data do período meroítico. Consiste em duas partes principais, o Grande Recinto e o Templo do Leão. O Grande Recinto é uma vasta estrutura composta por paredes baixas, uma colunata, 2 reservatórios e 2 rampas longas inclinadas. De tudo o que se sabe a respeito, uma coisa é certa: os faraós negros governaram por todo o Egito. Durante o século VIII a.C., o Egito Antigo foi governado por uma série de faraós negros de origem núbia. Eles reinaram no Egito por quase um século e consistiram a 25ª dinastia de faraós. O primeiro faraó negro que conquistou o Egito se chamava Piye. Ele governou o reino da Núbia e se intitulou como o verdadeiro senhor do Egito, ou seja, o herdeiro das tradições espirituais dos faraós. Suas tropas caminharam para o norte do Egito, navegando pelo rio Nilo e desembarcaram em Tebas, capital do Alto Egito, onde empreenderam uma guerra santa contra todos os exércitos que encontravam pela frente. Após um ano de intensos combates, todos os chefes guerreiros do Egito haviam sucumbido ao seu poder. Muitos chefes guerreiros clamaram por piedade. Em troca de suas vidas, os derrotados ofereciam a Piye todas as suas riquezas e joias. Após ter conquistado todo o Egito, Piye ficou conhecido como o Senhor das Duas Terras.
Quando todos menos esperavam, o soberano conquistador conduziu seu exército pelo Nilo e retornou para a Núbia, sem jamais ter retornado ao Egito. Piê morreu no ano de 715 a.C., terminando um reinado de 35 anos. Os faraós negros reunificaram o Egito, que se encontrava com o poder e território fragmentado na época. Realizaram grandes feitos e construíram monumentos grandiosos. Criaram também um império que se estendeu desde a atual capital do Sudão, Khartoum, até a região norte, próxima ao mar Mediterrâneo. Os faraós negros eram poderosos guerreiros e suas tropas foram praticamente as únicas que conseguiram evitar o domínio dos povos assírios, de origem semítica, que também eram povos guerreiros. Interessante o fato que o governo dos faraós negros no Antigo Egito demonstra que no mundo antigo não existia o racismo. E no período em que o faraó Piê conquistou todo o Egito, o fato de sua pele ser negra não era um fator relevante. A região dos faraós negros tinha muitas esculturas de elefantes e também o Templo do Leão, que pode ter sido um local de peregrinação. Haviam diversas esculturas antigas e registros nas paredes retratando a Pedemak. Corpo humano com cabeça de leão, a Pedemak era a divindade local mais adorada em todo o reino de Cuxi, o reino cuxita, dos faraós negros, construído pelo rei Arnekamani por volta de 230 a.C., o Templo do Leão em Musarawat-es-Sufra é um dos locais mais bem preservados do Sudão, e ele foi elegantemente restaurado pela Universidade Humboldt de Berlim na década de 1960. É mais um entre tantos os povos antigos que retratavam divindades felinas. Divindades felinas, aliás, é um tema que nós vamos abordar aqui no canal Além da Nuvem. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e vir conhecer mais sobre os nossos estudos mais aprofundados da verdadeira história do Brasil e dos mistérios que espreitam neste mundo no Instituto Licentia. Instituto Licentia, porque a verdade importa. A propósito, este é o plano de uma planta de uma casa feita pelos sumérios há 5.000 anos atrás. E esta imagem que você vê agora é a deusa romana Minerva, esculpida em um anel de ouro. A pedra dela é calcedônia verde esmeralda e o anel é datado do século I a.C.